Vamos aí, lembra que eu falei para vocês que a gente tinha uma correção a fazer? Pois é, pessoal, a correção é no Você Alerta e nós estamos agora corrigindo os dados. São 7.485 mortes no Brasil, tá bom? E aí você sabe também que durante a pandemia muitos mitos e verdades sobre os pacientes com câncer começaram a aparecer, né? As dúvidas sobre quais são os cuidados que se deve ter são constantes. Inclusive, para esclarecer sobre o assunto, eu vou conversar através de vídeo aí, né? Vídeo chamada com o oncologista Rony Assis. Ele vai explicar tudo pra gente, vai tirar essas dúvidas que circulam. Inclusive, hoje nós vamos falar sobre uma live que vai acontecer, né? Logo mais. Boa tarde, doutor Rony. Primeiramente, é importante a gente falar sobre os pacientes com câncer que estão aí incluídos no grupo de risco, né? E há muita dúvida em relação ao assunto, porque esses pacientes, como a gente está num período em que a recomendação é evitar sair, eles ficam sem saber se devem dar continuidade ao tratamento, se devem buscar o tratamento oncológico aí com frequência. Oi, Jaqueline, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Então, realmente nessa época de pandemia do coronavírus, a gente tem muitas dúvidas, né? E uma delas é essa, a respeito dos pacientes oncológicos, né? Então, assim, a gente sabe que todo paciente oncológico deve permanecer no seu tratamento, né? Assim, claro, salvo usar as exceções discutidas com seu médico assistente, mas a maioria dos pacientes tem que continuar seu tratamento, né? E isso é recomendado não só pela própria sociedade de oncologia do nosso país, pelas sociedades oncológicas do mundo todo. Então, assim, a recomendação atual é manter o tratamento oncológico. Claro, você chegar a discutir com o seu paciente, cada caso é um caso, mas, em geral, a gente deve manter o tratamento, sim. É importante, né, os pacientes com câncer, eles estão em dúvida também se estão no grupo de risco, pelos tratamentos que eles passam, por todos os procedimentos. Isso, exatamente. Assim, a gente sabe que o tratamento oncológico, a gente tem várias formas de tratamento, óbvio, né? A gente tem a quimioterapia, a gente tem a imunoterapia, radioterapia, a gente tem várias formas de tratamento, mas quase todos, em geral, acabam ocasionando o quê? Depressão do sistema imunológico, né? Então, isso acaba tornando o paciente oncológico em tratamento um paciente mais propenso a alguma complicação pelo coronavírus, né? Então, assim, por conta disso, a gente tem que ter todo o cuidado especial com o nosso paciente oncológico, né? Além, claro, das medidas de higiene, que a gente já tem falado muito, outras coisas importantes, distanciamento social, né? Isso é importantíssimo. Uso de máscara, lavar a mão, lavar superfícies. Então, assim, tem que manter o tratamento? Tem, mas com todo cuidado, porque a gente sabe que nossos pacientes oncológicos, pelo sistema imunológico estar mais imunodeprimido, é um paciente mais propenso a ter uma complicação pelo próprio tratamento, né? É importante também a gente chamar a atenção, né, que as medidas de proteção que nós estamos tomando, elas são necessárias também para os pacientes que sofrem aí com câncer, não é? Exatamente, assim, a gente deve até reforçar mais isso, né? Porque, como você falou, o paciente oncológico é um paciente de risco, né? Fora os pacientes cardiopatas, os pacientes com problema do pulmão, o paciente oncológico e os idosos são pacientes do grupo de risco. Então, a gente tem que ter um cuidado até um pouco a mais comparado à população mais jovem, por exemplo, o paciente que não se encaixa na categoria de risco. Então, tem que ter um cuidado até um pouco a mais para os nossos pacientes, né? Sim, então os tratamentos eles permanecem, é importante todo mundo ter o cuidado, claro, redobrar a atenção, como o senhor muito bem falou, mas dar continuidade, não é? Porque a doença ela não espera, né, passar o período de uma pandemia para poder dar continuidade ao tratamento. É importante ter a atenção e o cuidado nesse momento também, não é? Exatamente. Por exemplo, se a gente acaba suspendendo um tratamento, o paciente, por exemplo, tratamento com intuito curativo pode diminuir sua chance de cura, né? Isso não é uma coisa boa. O paciente está fazendo uma quimioterapia por alguma doença secundária, também não é bom parar, porque, por exemplo, pode aumentar a sua dor, o tumor pode voltar a crescer, pode dar progressão. Então, assim, a recomendação, como eu falei, baseada em todas as sociedades oncológicas, tanto do nosso país quanto mundiais, é que se mantenha o tratamento. Só em raras exceções você deve suspender ou não, a depender da condição do seu paciente, mas a regra é que, em geral, se mantém o tratamento, com todos os cuidados devidos.
Sim, e muitas dúvidas estão surgindo em relação ao tema e é importante a gente falar, hoje haverá uma live, né, mitos e verdades sobre a oncologia e a Covid-19 e vai ser uma oportunidade dos pacientes esclarecerem dúvidas também, não é, doutor? Isso. Hoje às 5 horas, nós do Grupo Oncoclínicas estamos fazendo lives quase diariamente, para falar a verdade, e hoje 3 colegas médicos, não são daqui, são de fora, mas vamos falar um pouquinho, como você falou, dos mitos e as verdades sobre o Covid-19 e o paciente oncológico. Então, quem puder, vale a pena acompanhar e seguir essas lives. Sim, então hoje a partir das 17 horas, né? Quem quiser esclarecer algumas dúvidas também, as lives acontecem no Instagram, Núcleo de Oncologia de Sergipe, e é muito importante, a informação é preciosa, né? Isso, doutor. Isso, com certeza. Se manter informado é fundamental nesse momento, né? Com certeza. Muito obrigada. Mais esclarecimentos, vocês que estão em casos familiares também de pacientes com câncer, entrem em contato, vale a pena. E a gente está aqui abrindo esse espaço, já esclarecendo as dúvidas principais, mas dúvidas específicas também serão esclarecidas nessa live, é importante. E a gente agradece a participação do senhor aqui em nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Jaqueline, estou à disposição aí para as novas perguntas e novas entrevistas. Muito obrigada e assim a gente encerra essa entrevista especial.